Bom pessoal, boa noite a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho. Fiz um esboço até aqui rapidinho, meia boca, tá? Vocês perdoem. É porque tem um rapaz no grupo que é dispensacionalista. E tudo que é debate que a gente vai ter com ele, ele fica perguntando em que dispensação nós estamos. Eu já fiz um vídeo um tempo atrás aqui sobre o dispensacionalismo, que começou com aquela menina que teve um sonho, a Margaret MacDonald, tal. Aí surgiu essa teoria do dispensacionalismo. Só que eu acho engraçado é que isso não tem uma base bíblica verdadeira, porque o dispensacionalismo ele prega que Jesus veio trazer a graça, né? A lei veio com Moisés e com Jesus veio a graça. Mas será que é verdade? Será que Jesus veio trazer a graça mesmo? Então vamos dar uma resumida aqui, ó. O dispensacionalismo tem pregado que Deus fez, inclusive aqui fez é com Z, vocês perdoem aqui, dispensações em épocas diferentes. Dispensações. Dispensação da lei, da graça, da inocência, etc. Eu peguei até uma tabelinha aqui no Google para ver para vocês, ó. Dispensação da inocência, Gênesis 1, 3 e 3, 6. Aqui é da Adão e Eva, é uma alegoria. Então não tem nem sentido isso, ó. Dispensação da consciência. Também eles pegam uma referência de Gênesis, outra alegoria. Governo civil. Aqui em Gênesis 8, também não tem nada a ver. Governo patriarcal. Nossa, não tem a ver. Aí aqui o que teria um pouco mais de sentido nessa ótica deles, né, a lei mosaica, né, que a lei veio com Moisés, e depois a graça que veio com Cristo. É assim que eles entendem, tá? Não vou nem entrar em detalhe nessas outras dispensações aqui, porque realmente não faz sentido. Mas tudo bem. E o mais irônico também aqui que vocês podem ver é que essas dispensações elas não têm um tempo padrão, né? Aqui, ó, por exemplo, de Gênesis 1 para Gênesis 3 é um pulo. Agora de Gênesis, por exemplo, aqui da graça até o milênio, você já tem 2000 anos de diferença. Mas enfim. Mas será que Deus derramou mesmo seu poder em conta-gotas? Será que Deus é um Deus que vai dosando as coisas através de dispensações? Será que foi Jesus mesmo que veio trazer a graça? Bom, na verdade, pessoal, já havia sim graça no Velho Testamento, assim como tem lei no Novo Testamento. Então isso aqui é um equívoco, não faz sentido eles dizer que a graça começa aqui, ó, em Atos 2:1, sendo que já tinha graça no Velho Testamento. Vamos ver primeiro o que é graça. O termo graça, rei, aqui não sei se dá para vocês verem direito, é a letrinha re e um num que termina, que muitos tomam como um favor imerecido, e realmente tem esse sentido também, um favor imerecido, significa literalmente misericórdia, um favor, uma graça. Olha, Ronaldo, eu vou te fazer um favor. Eu não devia te ajudar, mas eu vou te ajudar você a consertar o seu notebook. É um favor, é uma graça, é uma misericórdia. Eu não vou te cobrar nada por isso, é um ato misericordioso, um exemplo hipotético. E isso é uma graça, no sentido de Deus ter misericórdia e salvar alguém. Simples. Conforme nós vimos nesse canal, a salvação dentro da Escritura, eu já fiz alguns vídeos anteriores na aula sobre salvação, é salvação de um perigo imediato e não uma salvação espiritual. Aqui eu errei, deixa eu colocar aqui, não de um inferno, tá? Mas tudo bem, é que eu fiz o esboço meio rapidinho. Então a salvação que nós vimos naquele vídeo sempre se referia a um perigo imediato, até no Novo Testamento. Lá você pode ver na profecia de Zacarias, hoje Deus nos levantou uma salvação poderosa para nos salvar dos nossos inimigos. Então salvação era nesse sentido. Logo, graça ou misericórdia também tem o mesmo sentido. É misericórdia para salvar alguém de algo, algum perigo, alguma coisa que a pessoa está passando. Ok? Rein, na tradução da versão grega dos 70, caris ou gratia, é graça. É o substantivo que vem do verbo hanan. Significa literalmente esse termozinho aqui, ó, rein. Um favor gratuito, que nem nós mostramos, próprio dos soberanos, ou seja, alguém que tem poder, alguém que é importante, que inclinam o olhar sobre o súdito, que querem agraciar. Por exemplo, um rei podia fazer uma graça para um súdito. Olha, nobre camponês, eu vou deixar você, vou perdoar os seus impostos esse ano porque a colheita foi fraca. O soberano, no caso, estaria fazendo uma graça, um favor para aquele súdito, correto? E tem também o sentido na qualidade do inferior, no caso aqui seria o súdito, que chama a atenção para que seja lhe concedido tal favor. Uma pessoa que, por exemplo, é muito bondosa, ou muito humilde, ou muito educada, ela conseguir um favor de alguém importante. Então ela consegue uma graça, é um sentido inverso, é uma via de mão dupla. Nota-se aqui um deslizamento do significado, pois a graça não está mais apenas em quem dá, em quem faz o favor, mas também em quem recebe. Que nem nesse caso, imagina que o camponês agradou o rei, ele plantou uma rosa que o rei gostou muito. Então ele achou graças aos olhos do rei, entendeu? Uma via de mão dupla. Aparece na expressão frequente, encontra graças aos olhos de. Então é o mesmo sentido. No Antigo Testamento dos 70, caris é usado como tradução de rei. Então onde o hebraico tinha o termo rei, o texto grego traz uma variante, um equivalente, que é o termo caris.
na maioria das vezes, mas ele aparece com mais frequência nos escritos gregos originais. Só no Eclesiástico 41 vezes. Contudo, na Bíblia, o significado não é o de beleza que atrai, como no grego profano, mas o de benevolência gratuita de Deus, que quer favorecer o homem e não simplesmente se comprazer com as suas qualidades. Entendeu? Então tem esse sentido mais no original. Um exemplo. Aqui, ó, Gênesis 39, propriamente o versículo 21. Eu coloquei os versículos anterior e o posterior para vocês entenderem o contexto. Aqui está falando de José do Egito. José estava no cárcere, preso. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Aqui o Senhor é Deus, tá? Deixa eu dar só uma destacada para vocês entenderem. Então José foi jogado no cárcere. Pronto. Mas Deus, porém, estava com José do Egito e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça, ó, graça, aos olhos de carcereiro mor. Viram que a expressão aqui, ó, aos olhos de? Então o que aconteceu? José, ele caiu em graças aos olhos do carcereiro mor. Foi o próprio Deus que fez isso para ele. Então o que é a graça aqui nesse sentido? A graça é no sentido dele ter conseguido, né, como é que eu vou dizer, receber um favor, uma misericórdia de alguém mais importante que ele. Aqui no caso, quem que era o alguém mais importante? Era o carcereiro mor. Então José achou graça aos olhos do carcereiro mor, então ele foi concedido para ele um favor imerecido, uma misericórdia, uma graça, enfim, é o mesmo sentido. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que se fazia ali. Então José começou a ter um pouco mais de destaque, importância. Ele conseguiu um favor, uma misericórdia, uma benignidade, porque ele achou graça. É o mesmo termo, um favor imerecido, que foi Deus que deu para ele. E qual é o sentido aqui da graça? Era salvar de um mundo espiritual, de um inferno, alguma coisa assim? Não. Foi justamente para salvar ele de uma situação de perigo que ele se encontrava. No caso, no cárcere de uma prisão. Que nem eu falei naquele vídeo, salvação no contexto hebraico sempre tem esse sentido, salvar de um perigo ou de algo que possa estar prejudicando literalmente a pessoa. O termo aparece, pessoal, 60 vezes no Velho Testamento. Então eu não vou colocar todas as referências, mas quem quiser ver aqui, eu estou aberto aqui, ó, com o Bible Hub. Deixa eu dar uma diminuída aqui para ver se dá para vocês verem melhor. Aqui está o termo ren, em hebraico, ó, graça, favor. E aqui tem todas as vezes que aparece. Eu vou mostrar algumas ali no vídeo, mas quem quiser, é só abrir o Bible Hub, procurar o termo, vocês vão achar todas essas vezes, ó, 60 ocorrências, tá bom? Eu separei algumas aqui para vocês verem. Ó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Viu? Aos olhos de. Então Noé, ele achou graça aos olhos de Deus. Por isso que Noé recebeu um favor, uma misericórdia de Deus. A graça de ser salvo, né, no caso do dilúvio, ele e sua família. Aqui em Gênesis 18 também, quando Abraão recebe os 3 homens, disse Abraão: meu Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Então o que Abraão está pedindo aqui para Deus? É um favor. Ele está pedindo uma graça, um favor imerecido. É o mesmo sentido. Aqui em Gênesis 19, Ló. Quando Ló escapa lá de Sodoma, ele fala: ora não, meu Senhor, eis que agora o teu servo, Ló, tem achado graça aos teus olhos. Ou seja, Deus tem tido misericórdia para salvar Ló de uma situação de perigo. Qual era a situação do perigo? A destruição de Sodoma. E engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, para guardar a minha alma em vida. Então vocês viram que o sentido sempre é salvar a vida, preservar de um perigo? É o mesmo sentido. Gênesis 32. Deixa eu ver qual o texto que é esse. Esaú e Jacó. Jacó manda alguns servos, né, para se encontrar com Esaú, mostrando que ele tinha bois, ovelhas, etc. Para anunciar a Esaú e para que achasse graça aos olhos dele. Graça por quê? Porque Jacó tinha medo que Esaú matasse ele, porque ele tinha enganado ele lá, fingindo que era ele, enganando o velho Jacó, etc. e tal. Então por isso que ele tentou achar graça ao seu irmão. Gênesis 47. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graças aos olhos do meu Senhor, e seremos servos do faraó. Aqui eu acho que é Abraão falando, né, que ele achou uma graça, um favor perante Deus, então ele não seria morto pelo faraó do Egito. Êxodo 3:21. Olha o que Deus diz, ó: eu darei graça, um favor, fazer uma misericórdia, um favor gratuito a este povo aos olhos dos egípcios. Ou seja, Deus ia salvar o povo de um perigo
que era da escravidão do Egito e da morte, então Deus daria graça, um favor imerecido ao povo. Notaram que é o mesmo sentido? Mais um aqui, ó, Números 11. E disse Moisés ao Senhor, aqui quando Moisés estava nervoso: por que fizeste mal ao teu servo, e por que eu não achei graça aos teus olhos? Vi que puseste sob mim o cargo de todo este povo. Como que quer dizer? O Senhor me fez um favor e me coloca todo esse povo nas costas? Mais adiante no versículo ele fala: e se fazes comigo, mata-me, peço-te, Senhor, me mata, porque se eu tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Quer dizer, se eu tenho alguma misericórdia para ti, ou algum favor que eu possa pedir, então me tira a vida agora. Viu? Basicamente isso. Eu não vou mostrar todos os 60 versículos, mas quem quiser, vê aqui no Bible Hub. E tem outros termos que também são equivalentes, que são utilizados. Ó. Todos os termos indicam o interesse gratuito, que nem eu falei, é um favor imerecido, como alguns cristãos tomam, de Deus pelo homem. Todavia, cada um acentua um aspecto. Toda vez que aparece o termo graça, quando não é só o rei, eles têm essa conotação, ó, de uma misericórdia, um favor imerecido, mas dependendo do termo, ele pode ser mais acentuado ou menos. Aqui todos que eu mostrei é só rei. Mas tem outras variantes. Por exemplo, o rei impuro é só o favor gratuito concedido ao necessitado, como nesses casos aqui. Recede, que já é uma variação do mesmo termo, é o favor concedido por causa da aliança, até mesmo ao aliado indigno, no caso, ao povo. Então, por exemplo, eu não vou destruir esse povo por amor de Davi. Então, ali Deus está usando outro termo, o termo recede, tá bom? Rahamim é o favor concedido pela ligação de sangue ou por algum motivo considerado equivalente, como por exemplo quando Deus falou para Salomão: eu não vou castigar você, vou castigar o seu filho que vai ter o reino dividido, por amor ao meu servo Davi, porque Salomão e Davi eles tinham uma ligação de sangue, eram pai e filho, e como Deus gostava muito de Davi, então por isso ele resolveu ter essa misericórdia, mas é a mesma variação do mesmo termo, Rahamim, tá bom? E o caris, que é no grego, né, no caso que é o equivalente, é o favor concedido para quem é agradável. Mas aí no grego profano, por exemplo, fulano era tão bonzinho que achou graça perante Deus. Como no caso de Noé, por exemplo. Tá? Então recede, que é o primeiro termo que eu mostrei aqui, ó, depois do rei, ó, recede, que na versão grega eles traduzem eles vertem para Hélios, que significa literalmente misericórdia, amor. Indica o laço de afeição, o tipo de relação próprio de parceiros numa aliança. Por exemplo, um casal matrimonial, parental, filial, de amizade, de vassalagem, hospedagem ou de outros tipos ainda. É a lealdade que se espera de alguém por causa de um contato, de um pacto, de um acordo, de um compromisso e análogos. Vocês lembram que eu falei que uma aliança era que nem um casamento? É um pacto, é um berit? É a mesma coisa. Então esse tipo de misericórdia é com alguém que você tem um trato, um acordo. Como por exemplo um casal, o marido ele tem um pacto com a esposa, né, um casamento. Então eles têm que ter esse laço, né, de misericórdia um para com o outro, um pai com o filho e assim por diante. O conteúdo da recede depende do tipo de relação que está sendo considerado, como por exemplo em 1 Samuel 20, versículo 8 e 14. A recede de Deus, ou a misericórdia, é a qualidade que o torna capaz de estabelecer uma aliança de gratuidade com o homem, ou seja, gratuito, sem o homem, mesmo que o homem não mereça, mantendo-se generosamente fiel a ela. Recede é a expressão da vontade espontânea de Deus de beneficiar e salvar o homem. Como diz lá no Novo Testamento, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo mundo fosse salvo. Então isso seria uma recede, quer dizer, Deus quer fazer um favor gratuito para toda a humanidade, seria o equivalente. A recede não está propriamente no sentimento, pois é a questão de ação em favor do homem, por causa da aliança, que nem você pode ver no Salmo 136. Já o termo rahamim que nós mostramos ali, que no grego é vertido como oikitirmos, ou no latim benigitas, miseratio, é ternura, é compaixão. Em relação aos termos anteriores, quando a Bíblia usa esse termo aqui, rahamim, ela acentua o aspecto de sentimento e de emoção não expresso por eles. Indica o sentimento materno em relação ao fruto das entranhas, como uma mãe por um filho. O singular de rahamim é herren, que significa útero. Então olha que interessante, né? Uma mãe, quando ela está gerando um filho, ela gera o filho no útero. Então ela está alimentando aquele bebê com oxigênio, alimento, proteínas gratuitamente, que é um amor fraterno, gratuito, incondicional. Então o plural desse termo seria o rahamim, que é a mesma coisa, como se fosse Deus alimentando o ser humano com vida, com oxigênio, com tudo, gratuitamente. É uma misericórdia divina, sem exigir nada em troca.
é o amor entranhado, as vísceras de misericórdia, a compaixão fundada na voz do sangue. A expressão Rahum Verhanum, que é o adjetivo de Ren e Rahami, é frequentemente para designar Deus, porque Deus é como uma mãe. Inclusive o termo lá, Immanuel, né, que é um termo muito usado lá na profecia de Isaías 7,14, né, Deus conosco, ele tem uma correlação com isso, né, que Deus é como uma mãe, é a nossa mãe conosco. Viram que interessante? Então por isso que Deus às vezes ele dá a sua misericórdia por uma ligação fraternal, tá bom? E o termo emet, que também às vezes é usado, na tradução da 70 se usa o termo aletheia, e para quem interessar aposta essa tradução do grego, eu pesquisei aqui num blog, tá, que tem um trabalho também sobre isso, tá? Eu posso deixar aqui na descrição para quem quiser ver, tá? Sobre esses equivalentes do grego para o hebraico, porque eu fiz o rascunho um pouco mais às pressas. Veritas significa literalmente fidelidade. Inclusive o termo emuná do hebraico, né, que as Bíblias traduzem como fé, também é fidelidade, porque é da mesma raiz de emet, emuná, verdade, fidelidade. Então não é tanto uma coisa de crença, é uma questão de ser fiel. Aparece com muita frequência associado a hesed, a esse primeiro termo aqui, ó, o segundo, aliás. Então eles aparecem geralmente associado, porque ele conota a fidelidade, a solidez, a firmeza e a segurança das obras e palavras de Deus. Hesed ve'emet significa graças, fidedigna e constante, que nem você pode ver no Salmo 117:2, no Salmo 89:25, em Jó 1:14-17, nós temos um eco, né, desse binômio, dessas palavras que são associadas, ou seja, é uma misericórdia que anda lado a lado com a fidelidade. Então, conforme vocês podem ver, em todo o Velho Testamento nós vemos a graça de Deus, quer dessa forma mais pura e crua, que seria o reino, ou dessas formas mais atenuadas, Hesed, que seria um amor fraternal, Rahamim, que seria um amor como de uma mãe para um filho, ou, em último caso, aqui Emet associado com Hesed, e assim por diante. Vocês notaram? Então essa história de que Deus dispensou a graça, ou que nós estamos na dispensação da graça, desculpa, isso aqui não existe. Desde aqui do começo, ó, dos primeiros livros da Bíblia, já tinha a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Aqui, ó. Noé é bem antes da lei, e Noé achou graça perante Deus. Deus foi misericordioso com Noé e salvou Noé, foi um favor imerecido. Vocês notaram? Então não tem lógica isso. E por fim, eu não vou alongar muito o vídeo, senão ele vai ficar comprido. E eu já falei disso em vídeos anteriores, acho que é mais fácil eu colocar na tela final desse. Ó. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal chamado A Lei que Dizem que Foi Abolida, né, que é um equívoco isso. Então eu não vou alongar muito, porque as pessoas falam que a lei não existe mais no Novo Testamento. É mentira. Nem Paulo aboliu a lei. O que Paulo falava era de justificação e dentro de um contexto. Mas aí eu não vou me alongar muito, senão esse vídeo vai ficar comprido. Eu só vou mostrar para vocês aqui, ó, que a lei existe sim no Novo Testamento. Então não tem como alguém falar que houve uma dispensação da graça em detrimento da lei. Por exemplo, Jesus falou aqui, ó, não vim destruir a lei e os profetas. Ele ainda falou aqui no mesmo capítulo, a vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Quer dizer que um cristão ele tem que ser mais justo do que um seguidor da lei, que um judeu. Vocês estão notando? Aqui, ó, Mateus 19, ele falou para o jovem rico, guarda os mandamentos, ó, não comete adultério, não mate, não furte, etc. É a lei. Jesus não falou para o cara seguir a graça. Tiago falou muito da lei, eu só isolei um versículo aqui, mas a epístola inteira de Tiago fala muito da lei. A epístola de João, também o que mais falou da lei foi o João nas suas epístolas. Ó. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mandamentos da onde? Da lei. E os seus mandamentos não são pesados. Estão notando? Aqui também em João 5:2 ele falou, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, né, Deus Todo-Poderoso, e guardamos seus mandamentos, mandamentos da lei. João não falou para guardar uma graça. Olha pessoal, não precisa mais seguir a lei não, tá? Vocês vão ser salvos só pela graça, vai ser um favor imerecido. Isso aí não existe, isso aí é um equívoco. Aqui, ó, o Evangelho de João, agora o Evangelho, ó. Olha o que Jesus falou. Se guardardes os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, no amor de Jesus. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Qual que eram os mandamentos do Pai de Jesus? Era a lei, a Torá. Romanos, que falam tanto de Paulo, mas vocês vão ver mais naquele vídeo. Ó. Olha o que Paulo falou, a lei é santa e o mandamento é santo. Na mesma epístola de Romanos, Paulo falou, abolimos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ah, Ronaldo, mas Paulo falou que o fim da lei é Cristo. Isso é um equívoco. Está lá no outro vídeo, é o termo telos, já falei 500 vezes disso. E por fim, só para citar como exemplo aqui o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, uma revelação divina. Olha o que o autor fala.
Aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. Então não é só ter a fé em Jesus, tem que guardar os mandamentos de Deus. Os cristãos também ignoram, eu já falei em outros vídeos, só vou citar aqui, que o termo iniquidade, que eu já falei em outros vídeos, vem do grego, é anomia. A é um sufixo de negação e nomia é lei, é pessoas que transgridem a lei. E o próprio Jesus falou assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagre, falei em xalabalanca lá na igreja com o pastor. E Jesus não vai deixar essas pessoas entrar no céu, porque Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é isso? Transgressores da lei. Vocês notaram como não é só a graça, como o dispensacionalismo prega? Senão Jesus não falaria isso daqui, Jesus falaria, apartai-vos de mim, porque a minha graça não chegou a vós. Não é o que Jesus disse. Tessalonicenses, lá de Paulo, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, ou seja, na transgressão da lei. Essa palavra iniquidade, ela aparece 17 vezes no Novo Testamento. E quando Paulo utiliza o termo graça no Novo Testamento, que os dispensacionalistas adoram usar esse termo, ele está utilizando em conjunto com a lei. Olha aqui um exemplo só, Romanos 6, 1, 2. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado? O que é pecado? É transgressão da lei. Nós vamos continuar transgredindo a lei para que a graça abunde? É isso que a gente vai fazer? De modo nenhum. O que Paulo está dizendo? Não adianta a gente pregar que é salvo pela graça e continuar no pecado transgredindo a lei, porque senão a pessoa não vai ser salva. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Mas como o vídeo já está meio comprido e é um esboço bem assim, meia boca, só para explicar isso daqui, tá? Quem quiser o esboço também eu vou salvar aqui, me peça que eu mando. Aí vocês podem analisar esses termos todos aqui, vocês vão ver que a graça sempre esteve. O termo rem e as suas acentuações, como recebe, cadê as outras aqui? Rahamim, e o equivalente em grego é caris, haris, tá bom? Então, paz a todos.